Tudo começa quando Paulina fala para Carlos Daniel que Carlinhos pode ficar inválido, e então ele fica chocado, e ela fala que o pior é que ele precisa saber, porque vai precisar usar moletas, e tem certeza de que ele não vai aceitar. Na mansão, Stephanie discute com vovó Piedade porque disse que ela precisa se arrumar mais, e então sai furiosa, e a vovó fala para Adelina que se ela continuar dessa forma vai perder o William, por mais que ele não seja muita coisa, mas ela ficará louca. Mas Adelina diz que queira Deus que isso não aconteça, mas a vovó fala que um homem quer uma mulher e não uma morta-viva. No hospital, Leda tenta envenenar a mente de Carlinhos dizendo que a mãe dele não poderia ter deixado ele ir à fazenda. E o menino fala que sua mãe disse que em breve vai ficar bom, mas Leda fala que ela disse isso para ele ficar tranquilo, mas se não for assim, ele pode usar umas moletas. Lá fora, Paulina fala para Carlos Daniel ter calma, porque Carlinhos vai se recuperar. Mas ele fala que ela nem imagina o quão nervoso com isso ele está. E ela diz que dará até seu sangue para ele melhorar, e está muito arrependida por ter deixado ele ir. E então ele se desculpa dizendo que está muito preocupado, porque ele não poderá ir à escola. Mas Paulina fala que em breve tudo voltará ao normal. Leda sai do quarto e fala que Carlinhos está chamando o pai, e então ele vai até o filho, que pergunta quando vai caminhar, e Carlos Daniel fala que quando o médico liberar. Ele fala que Leda disse que ele poderia usar moletas, e ela fala que isso seria uma boa, mas Carlos Daniel não diz nada, e ela pergunta se então ele prefere uma cadeira de rodas. Mas Carlinhos diz que não quer nada disso, porque vai andar com suas próprias pernas, e então Leda se despede e sai. Ela se despede de Paulina, e fala para ela ir até o quarto, porque Carlinhos está muito nervoso com a ideia de não poder mais caminhar. E no quarto, Carlinhos fala para Carlos Daniel que não vai usar moletas, e garante que quando o médico mandar ele levantar, vai estar super bem. E nisso Paulina chega e o menino pergunta se o que ele está dizendo é verdade, e Paulina diz que sim. Ela pergunta se ele gostou do presente de Leda, e ele diz que sim, e fala que ela é muito boa, e quando crescer gostaria de se casar com ela, e então Paulina pergunta se ele gostaria que ela fosse mãe dele, mas o menino diz que não, porque só ela é a mãe dele, e pergunta se Paulina sempre será sua mãe, e ela garante que sim. Dias depois, Carlinhos está no quarto do hospital com Paulina, e em seguida o médico chega perguntando como ele está. E Carlinhos fala que bem, e o doutor pergunta se ele quer dar uns passos, e o menino diz que sim. E então ele fala que vai pedir para pegarem umas moletas para ele. Na fábrica, Carlos Daniel fala para William que sabe bem que não é fácil ter uma esposa como Stephanie, mas não quer saber desses tipos de comportamento dele dentro da empresa. William fala que com certeza a irmã dele já foi fazer fofoca, e Carlos diz que já sabe que ele está de gracinha pra cima de uma das funcionárias, uma tal de Viviana. De volta ao hospital, o doutor fala para Carlinhos que vai buscar as moletas, mas ele grita dizendo que não quer usar isso, porém o doutor fala que é por um tempo, até que ele fique bem, mas o garoto fala que não quer ficar inválido, e então o doutor fala para ele se acalmar, e pede para a enfermeira ensinar ele a usar as moletas, porque quando ele estiver bem, aí sim poderá ir para casa. E então Paulina agradece, e fica olhando o menino fazer pirraça. De volta à fábrica, Carlos Daniel fala para William que Stephanie pediu para demitir Viviana,
mas ele garante que nem sabe quem é essa moça, e o cunhado fala que se é assim, então que ele nem procure saber, e então William fala que o cunhado agora não pode ficar sendo o guardião das mulheres da empresa e sai da sala. Um tempo depois, William escreve um bilhete pedindo para Viviana encontrar com ele no parque perto da fábrica, porque tem muitas coisas bonitas para dizer a ela, e garante que esse bombom será dele. No hospital, Carlinhos chora e fala para Paulina que não quer usar moletas, mas ela chorando fala que ele precisa fazer o que o doutor pediu. E Carlinhos pergunta se a mãe está chorando, e ela diz que sim, porque se sente culpada por ele estar nessa situação. Carlinhos pede para ela não chorar e então fala que pode andar sozinho, e tenta levantar da cama, mas Paulina fala que é melhor não, porque pode ser perigoso, e então deixa o menino triste. Na fábrica, Viviana conversa com sua colega de trabalho, que pergunta como estão as coisas com William, e ela diz que não tinha visto ele naquele dia. E em seguida William aparece e mostra o papel para ela, e coloca embaixo de uma louça, e Stella está vendo tudo, e quando ele sai, ela vai até lá e vê o que está escrito, e fica chocada. No hospital, Paulina fala para Carlinhos ficar tranquilo, porque em breve vai se recuperar, e ele pede para a mãe rezar para ele não ficar inválido, mas Paulina garante que isso não vai acontecer, e que ele vai se sentir melhor quando for para casa. E enquanto isso, Stella leva o bilhete escrito por William para Stephanie, e conta que viu quando William deixou em um lugar para uma das empacotadoras novas. E então Stephanie lê e furiosa se levanta e sai da sala. E nisso, Viviana fala para sua amiga que não encontrou nenhum papel, e agora não sabe o que William queria dizer. Stephanie vai até a sala de Carlos Daniel e joga o bilhete na mesa, e pergunta se agora o irmão precisa de mais provas, e manda ele demitir Viviana, mas Carlos Daniel fala que isso não é prova de que ela é culpada, e garante que William não vai parar, porque em breve encontrará uma nova distração, e então terá que demitir todas as mulheres. Stephanie fala que se ele não a demitir, então vai embora, porque não vai ficar aturando uma sem vergonha dar confiança para seu marido, já basta as infidelidades dele. Carlos Daniel pergunta do que ela está falando, porque não tem como William ser infiel, afinal ele não sai de casa. E então ela quase joga na cara dele sobre William e Paola, mas prefere ficar quieta. No chão de fábrica, Leandro vai falar com Viviana e chama ela para almoçar, mas ela diz que com ele não tem fome, mas Leandro fala que precisa conversar com ela e então Viviana manda ele falar. Leandro diz que gosta muito dela, mas Viviana fala que agora não quer ter namorado, e ele furioso pergunta se isso é porque ela quer ficar se engraçando com o primeiro que aparecer, como William, e ela diz que sim, e deixa ele com raiva. No escritório, Stephanie fala para Carlos Daniel que não quer continuar com o assunto, e então pede para ele só demitir Viviana, mas ele diz que não pode fazer isso, porque precisa falar com Paola primeiro, e então garante que vai conversar com William e depois decidir o que faz, e Stephanie diz que tudo bem, e pede para pelo menos uma vez o irmão fazer justiça por ela. Viviana fala para Leandro que ele não é pai dela para se meter em sua vida, e ele fala para ela não ser tonta, porque o William só quer brincar com ela, afinal é uma garotinha que não sabe nada da vida, e garante que assim como colocou ela lá dentro, fará de tudo para tirá-la, antes que ela se perca, e então Viviana diz que sabe disso, mas garante que não vai ficar com Leandro, porque não sente nada por ele, e então sai e deixa ele furioso.
Carlos Daniel vai até a sala de William e joga o bilhete em cima da mesa, e pergunta se ele sabe o que é aquilo, e ele rindo diz que sim, e Carlos Daniel fala para ele parar com isso agora mesmo, e William quer saber como isso chegou na mão dele. Carlos Daniel fala que foi Stephanie, e William diz que então ela realmente está vigiando ele, e Carlos Daniel garante que se não fosse fazer mal a sua irmã demitiria ele. E William fala que se Viviana for demitida será melhor para eles terem algo lá fora. Carlos Daniel fala que ele precisa o respeitar, porque é irmão de sua esposa. Mas William não quer saber, e Carlos fala que se Stephanie não fosse ficar louca diria para ela se divorciar dele, e William garante que não se importa. Mais tarde, Leandro espera Viviana sair da empresa, mas ela passa por ele e não o cumprimenta, e em seguida Stella vê William do lado de fora, e fica vigiando, e logo Viviana aparece e ele fala que estava esperando por ela. No hospital, Carlinhos dorme, e então Paulina fica pensando em Carlos Daniel dizendo que preferia ela como era antes, porque era amorosa, e agora está muito longe dele. E então ela chorando diz que ele nem imagina que ela não se entrega porque não é a verdadeira Paola, mas garante que o que mais deseja é se entregar de corpo e alma para ele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.